Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Tibas Cariú e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu estava acompanhando os relatos da internet, as notícias, e a notícia recente que rola é do OVNI do Paraná, que um influencer chamado Mike gravou, registrou a aparição de um OVNI, um objeto misterioso, com luzes, sons, que ele mesmo diz não identificar do que se trata aquele objeto. E nos vídeos ele mostrava medo, ele mostrava uma reação normal. Aí muitas pessoas trataram com descrédito, outras acreditaram, defenderam ele. A própria Força Aérea Brasileira investigou o local, disse que os radares não identificou nada, que não tem nenhum relato assim, de objetos identificados pelos radares no local. Mas o mesmo fez a gravação do objeto, registrou e tudo. E depois o mesmo relatou em outras ocasiões estar com medo de presença de pessoas no local, depois do relato dele. Ou seja, isso é algo que a Força Aérea Brasileira parou para investigar, então acho que seria algo levar a sério. O relato de OVNIs, ele não é uma coisa de agora. Desde os tempos remotos da humanidade, existe descrição de objetos misteriosos no céu, objetos não compreendidos. Os OVNIs é descrito pela modernidade, acho que o relato mais antigo vem de 1947, e atualmente também. Inclusive, eu morava no interior de Palhano, no Mari. E lá era comum as pessoas terem relatos de OVNIs. Relatos de luzes misteriosas sobrevoando estradas, sobrevoando açudes. O pessoal do interior chamava muito de aparelho. Antigamente, antes de instalação de redes elétricas, era muito mais comum esse relato no interior. Só que a pessoa vivenciar algo é diferente da experiência de ouvir relatos. E eu e meu irmão já chegamos a vivenciar algo sobre OVNIs. Quando a gente tinha a sua fase assim de 12, 13 anos, já adolescente, criança ou adolescente, a gente estava vindo da casa da minha irmã. Lá tinha, no interior tinha uma parede de açude grande, com a curva. Depois tinha uma casa afastada, no meio da mata. Aí a gente passava um tempo lá com a minha irmã e as filhas dela pequena. Então, numa dessas vezes, a gente estava vindo, a gente já tinha sido alertado pelo o cara que na época era meu cunhado, hoje é ex-cunhado, e por outras pessoas também que estavam tendo essas aparições. Quando eu e meu irmão chegamos no meio da parede da açude, surgiu uma bola de luz muito clara, como uma estrela, que iluminou o chão todinho, deixou tudo claro. E o meu irmão parou para olhar. Chegou embaixo da bola, parou para olhar e ele ficou tipo paralisado. Sem reação, eu chamava ele e tudo, ele não vinha. Eu tive que jogar uma pedra nele para ver se ele acordava. Aí foi que ele veio. E eles não lembraram desse período que ele estava muito paralisado, mas segundo ele, embaixo dessa esfera de luz, tinha algo como se fosse 4 turbinas, 2 ferros de pouso de helicóptero, aquele ferro de pouso, né? E um círculo de luzes que se giravam, mudando de cores. Não sei se era vermelho, verde e azul, sei que era 3 cores, eu não lembro quais exatamente. E que aquilo ali deixou tipo ele naquele estado de dormência. Então, eu vivenciei essa experiência. Eu ouvi relatos de pessoas que vivenciaram outras experiências. Isso quer dizer que todos os relatos são reais? Não, infelizmente na internet tem muitas mentiras, muitos relatos que não são reais, principalmente depois de IA, de vídeos fakes. Mas o caso desse jovem de Paraná, eu achei interessante, porque foi uma situação que despertou o interesse da Força Aérea Brasileira para investigar o local. E tem um canal no YouTube que eu acompanho muito, que é Metaforando, de um rapaz que ele é formado em expressões faciais, expressões corporais. E eu assisti a análise desse canal, desse rapaz, né? E nessa análise ele demonstrava ingenuidade, espontaneidade. Então existe uma grande possibilidade de ele realmente acreditar no que ele está dizendo. Acerca dos OVNIs, normalmente é comum associar OVNIs a alienígenas. Isso por causa das questões dos filmes, das séries. Mas OVNI é objeto voador não identificado. Todo objeto no céu que esteja voando, que não tenha uma identificação oficial, independente de sua causa, de sua origem, ele é um OVNI. Ah, mas porque antigamente os OVNIs eram mais comuns, aparições. Antigamente,
muitos fenômenos da natureza, eles eram confundidos com OVNIs. Antigamente, a tecnologia de radar, de rastreamento, ele era menos eficiente do que de hoje, embora tivesse sua eficiência. E no interior é comum dizer que os OVNIs não passam por locais com rede elétrica, com postes. Aí porque eles estão acostumados com aparições específicas desse ambiente. Aparições que sumem quando chega diante do poste, que foi o meu caso. Quando eu estava vindo com meu irmão na parede do açude, esse OVNI paralisou meu irmão, depois eu acordei meu irmão na pedrada, aí a gente correu, Deus seguiu a gente até chegar no poste e depois sumiu, do nada. Simplesmente sumiu. Então eu realmente acredito, não quer dizer que todo relato que tem na internet vai ser obrigatoriamente verdade. Tem muitas fake news elaboradas, espalhadas por aí. Mas o OVNI é uma coisa que a própria Força Aérea registrou, já teve registro da Força Aérea sendo perseguido por OVNIs. Então não é uma coisa para a gente questionar se existe. Acho que é uma coisa para a gente tentar buscar entender o que é o OVNI. Nós colocamos na nossa cabeça que é uma coisa obrigatoriamente do espaço. O OVNI é uma coisa alienígena, obrigatoriamente alienígena. Mas será que todos têm a mesma origem? Porque existem inúmeros relatos de OVNI diferentes, existem estudos sobre isso aí. Tanto estudos da ufologia, da galera que estuda por conta própria, quanto estudos sérios do governo, que pegaram questão de OVNI, que seguiram caças aéreas, e eles relataram, e está registrado. Então eu penso que não é um fenômeno para a gente discutir se existe, mas para discutir qual é a natureza. Para tentar compreender o que de fato é. É algo do espaço? É algo da Terra? É algo intraterreno, debaixo da Terra, como o pessoal da Idade Média acreditava, que na Idade Média não tinha a percepção do que é o espaço sideral. Então ele acreditava que os OVNIs vinham debaixo da Terra e associava questões culturais, crenças culturais de seres folclóricos. Pois é, galera, eu vim só fazer esse relato, gravar aqui um videozinho sobre, algo breve mesmo. Se vocês tiverem relatos, experiências com OVNIs, experiência com outras coisas fora do compreensível, assim, do que a gente entende, deixe aí nos comentários que eu posso até gravar um vídeo sobre, citando o seu relato, citando o nome caso queira identificar. Então um abraço, até breve e aceito sugestões para mais vídeos. Muito obrigado.